olha só que interessante essas cartinhas. Coisa bonita. Ah, eu não vi que vocês estavam aí. Eu tava aqui só conferindo as minhas lindas cartas. Umas staples que servem pra eu montar qualquer deck que eu quiser. Eu tava olhando e admirando elas e... Cara, ainda bem que eu tenho essas cartas. Hã? Onde eu comprei essas cartas? Como eu consegui? Que bom que você perguntou, meus amigos. Eu adquiri essas cartas aqui na PRJ Cards, a sua loja de Yu-Gi-Oh! Que mexer incrível! Pois é, meus amigos, eu venho aqui falar da PRJ Cards. Caso você esteja precisando montar o seu deck de coitado, que você vai ver todos aqui nessa série, você corre lá no site www.prjcards.com.br, acessa a loja e lá você vai ter uma variedade muito grande de cartas. Com alguma certeza você vai ter vários dos decks que eu vou estar citando aqui nessa playlist. Como eu já falei, é muito intuitivo o site, tem todas as cartas organizadas por abas, você tem lá todas as coleções regulares, você tem separado por todas as Mega Teams, os Raiden Arsenal, e claro que você tem todas as abas pra quem é fudido como a gente, as abas de promoções, onde você tem cartas de preço fixo de 2, 4, 6, 8 e 10 reais. E se você é um cara que gosta de coisas mais raras, você vai na aba de ostentação e lá vai ter as cartas nas maiores raridades para você deixar o seu deck brilhoso, bonito e gostoso. Mas então é isso, acesse prjcards.com.br e monte o seu deck. É isso aí, vamos voltar pro vídeo agora, valeu! Fala aí, galera, eu sou o T e cara, é tão simples, é só dar errata. E muito bem, meus amigos, eu estou aqui para falar justamente sobre isso, essa palavra mágica que sempre ronda as nossas vidas próximo de uma época de banlist. Principalmente vindo daqueles jogadores fervorosos que são completamente revoltados por ter tido cartas do seu arquétipo dentro da banlist, muito provavelmente por não ser culpa deles. Afinal de contas, a Konami lança alguns suportes genéricos que recebem o nome de um arquétipo no título, mas no fim das contas a aplicação prática no metagame e abusiva não vem do arquétipo para o qual ela foi lançado. Foi em detrimento do uso dessa carta de maneira genérica em outros decks do competitivo, como você pode ver no meu vídeo falando sobre decks for fun /rogues pagando pato por causa de uso desse tipo de carta na banlist. Mas sempre que isso acontece, na verdade de várias outras formas, a galera pensa, porra, é tão simples a Konami resolver o problema da banlist, é só sair dando errata nas cartas e pronto, o nosso problema magicamente é resolvido. E hoje eu quero trazer um pouquinho a reflexão de o porquê que essa opção não é viável, ou pelo menos não é tão viável assim, e por causa disso é que a Konami não faz isso com frequência. Então vamos tentar falar um pouquinho sobre errata e o porquê que elas não são aplicadas com a frequência que nós até que gostaríamos, mas é compreensível que não seja. O assunto de hoje basicamente é isso, meus amigos, partiu, então vamos lá, transição. Muito bem, então eu vou pedir também o básico pra você, pois já sabe que aqui da frente a gente vai acompanhar junto o Yu-Gi-Oh! Pro, onde eu coloquei algumas cartinhas aqui, né, pra gente poder citar elas como alguns dos exemplos que eu quero falar pra poder elaborar o meu ponto. Muito bem, então aqui vocês podem ver, eu coloquei várias cartas de Yu-Gi-Oh! Afinal de contas, se você não sabe, o jogo pelo qual eu tô falando aqui é o Yu-Gi-Oh! Tendo isso em vista, a gente passa para os exemplos. E aqui na tela tem algumas cartas que merecem ser citadas com relação à errata. Como você pode ver, o Mokemoke aqui merece uma errata porque ele precisa ter o efeito. Não, brincadeira. Mas enfim, primeiro, pra quem não sabe, o que é uma errata? A errata basicamente consiste na seguinte questão. Basicamente é quando uma parada é lançada e por algum motivo, alguma problemática, você precisa corrigir aquela situação. Porque por algum motivo você identificou ou que aquilo estava errado ou que aquilo precisa de uma correção para poder melhorar ou então para poder manter aquilo teoricamente circulando. No Yu-Gi-Oh! A errata serve para isso. É esse exemplo, só que aplicado no Yu-Gi-Oh!, tá? Então, no Yu-Gi-Oh! O que acontece? Alguma carta é lançada, às vezes ela foi lançada de maneira indisplicente, ou ela causou uma situação no jogo que não era do agrado da Konami, ou talvez não foi a aplicação que ela imaginou quando teve a criação daquela carta, ou, na grande maioria, clássica que a gente tem hoje, são de cartas que foram criadas muito nos primórdios do Yu-Gi-Oh!, onde não tinha-se ciência nem noção de como o jogo ia se tornar hoje, por motivos óbvios, ninguém tem uma bola de cristal. O jogo evoluiu muito, e as cartas tendo o efeito como elas tinham no passado, tornam elas extremamente problemáticas. Por esse motivo, eventualmente alguma carta toma errata. Então, a galera põe uma correçãozinha, que deixa aquela carta absurda, deixando ela menos absurda.
e por consequência sai da banlist para deixar ela jogável no Yu-Gi-Oh! Temos vários exemplos de errata, então como que não pode ter errata se tem vários exemplos de erratas? Como você pode ver, na fileira aqui de cima, eu coloquei somente cartas que já sofreram algum tipo de errata e já entraram na banlist e pós-errata saíram da banlist. Ou qualquer coisa nesse sentido. Aqui embaixo tem mais algumas também que eu coloquei, como o Firewall, o Brown Knack, o Colossal Fighter, além do Red Eyes, né, o Red MD, o Chaos Emperor, Sangan, Future Fusion, Brain Control, Traps, o Crush Card, o Ring of Destruction, se eu não me engano o Ring teve, né? O Ring teve, o Order e até o Raikou, que foi a mais WTF que eu vi. E aparentemente o Raikou teve alguma espécie de errata, não tô certo do que eu tô dizendo aqui, mas pelo que eu tinha visto aqui na internet parece que teve. Enfim, por que essas cartas sofreram erratas? Primeiro, essas cartas, elas são extremamente icônicas, tá? Elas são extremamente icônicas pro jogo. Só voltando um pouquinho antes de falar delas em si, a galera tenta usar pelo menos de um artifício de que, porra, a Konami podia simplesmente lançar uma errata como ela fez com essas cartas aqui de cima, não podia não? Isso ia resolver bastante coisa. Eu concordo que ia. Já mergulhamos nesse assunto, de o porquê que ela não faz e porquê que eu acho que não é viável. Aqui em cima, as cartas que estiveram erratas, você pode perceber um padrão entre elas. São cartas extremamente icônicas pro Yu-Gi-Oh! De alguma forma. Você tem, por exemplo, o Red Eyes Darkness Metal Dragon. Pra quem não sabe, ele não tinha restrições de uma vez por turno só. Você podia fazer quantas vezes ele tivesse face-up. Era soft once por turno. Então, você colocava o Red Eyes, dava efeito, invocava o dragão no cemitério, jogava ele fora, e quando ele voltasse de novo pro campo, você dava efeito e invocava de novo o dragão no cemitério. Inclusive, era muito abusável com Piste, por exemplo. Nunca antes foi abusável dessa forma. Com a inserção dos Guard Dragon e a mecânica de Link e a facilitação de como você coloca esse monstro na mesa, ele eventualmente foi abusado. Até que foi banido, sofreu errata e voltou da lista. Agora tá 1. E ele é hard once por turn agora. Isso corrige basicamente os problemas de 90% das cartas da banlist. 90 não, talvez esteja exagerando, mas uma boa porcentagem. Por que ele voltou? Eu imagino que o fato dele ser Red Eyes ajude muito. Pode parecer que não, mas cartas nesse sentido, que são de protagonistas de anime, ajudam demais. Ou que sejam icônicas pro jogo de alguma forma. O Red Eyes, ele é Red Eyes. Então, por mais que não seja uma carta que o Joey fica usando no anime de maneira constante, eu acho que isso tem um certo apego, tá? Eu acho que isso tem um certo apego e a gente vai guardar isso dele ser um Red Eyes pra gente passar ao próximo exemplo, que é o Chaos Emperor. O Chaos Emperor, apesar de ser uma carta que não foi visto de maneira tão comum, mas ele era uma carta que na época lá do Chaos, se eu não me engano, ele já sofreu uma parada forte, porque desde lá já era injusto, e era extremamente injusto. Podia ficar fora do jogo e ninguém tava nem aí. Podia. Mas ele, outro exemplo, não tô dizendo que esse é o parâmetro da Konami, mas a gente consegue enxergar algumas coisas. Então o Chaos Emperor é uma das cartas que o Kaiba usa. Não tô dizendo que é por causa disso que ele voltou, mas pelo menos tem alguma semelhança. Duas coisas aqui. Próxima carta, Future Fusion. Future Fusion é uma carta que, apesar de não ser usada com tanta frequência, ela foi muito popular na época do Chaos Ruler, do Chaos Dragon, né, por exemplo. Foi, eu acho que a época que ela era maior power card, mas antes disso, obviamente, ela ia ser abusada em qualquer lugar, já que você pode mandar quantos materiais de decks forem possíveis, só o Foolish nas cartas já é justificável de usar ela. O Summon da fusão pouco importa, era só um plus, porque o jogo era mais lento, então fazia diferença, mas ela sofreu um hit. Que carta é essa? Ela era usada pelo Zen no anime do Yu-Gi-Oh! GX, por exemplo. Outra carta, Brain Control. O Brain Control é uma carta que, se eu não me engano, ela já foi usada no anime clássico do Yu-Gi-Oh! Né? Desde o anime clássico do Yu-Gi-Oh! Ela só roubava o monstro e valeu. Agora você pagou 800 pontos de vida e aí você pode pegar o controle de um monstro que... cadê? Você escolhe um face-up monstro que controla, que pode ser normal set. Tome o controle dele. Até a gente fez. Ou seja, você não pode pegar a monstro evocado do extra. Ou seja, ela não tem função. Mas é uma carta que era usada no anime clássico do Yu-Gi-Oh! Tomou errata, saiu de lá. Próxima carta, Crush Card. O Crush Card também é uma carta que é muito usada pelo Kaiba. O Kaiba é que tem a parada de usar os vírus. Tanto que no dragão lendário lá do anime, o Kaiba funde o Creatures, né? Ele faz fusão de um dragão usando uma trap como material, que é completamente WTF. E o Crush Card é uma das cartas do Kaiba. Outra carta, Ring, mesma coisa, mesmo exemplo. O Order, eu sinceramente não tenho explicação pro Order. É só o Order, a Konami quis fazer isso. Então, beleza. E o Sangan, ele é um dos clássicos exemplos de que foi uma carta extremamente icônica no início do Yu-Gi-Oh! É uma carta hard meta desde o início. E desde que ela foi criada, ela já era extremamente importante no jogo. Tanto que é uma das primeiras cartas banidas. Primeira leva de cartas banidas, ou pelo menos que entraram na lista, tá lá o Sangan. Depois ele tomou a errata e você não pode mais usar o efeito. Ele é uma vez por turno só. E você não pode usar o efeito do monstro que você adiciona pelo efeito do Sangan. O que é ótimo, tá? Enfim. Então aqui são cartas extremamente icônicas, sem falar do Firewall, que é boneco de protagonista do anime, o Brown Knack, que tá na lore, uma das principais lore do Yu-Gi-Oh! Até então, até o desbanimento do Brown Knack, um dos 3 dragões lendários de gelo. Porra, o Colossal Fighter tá de meio de rolê aleatório aqui pra poder ser a exceção dentro dessas regras. Mas enfim, como vocês puderam ver, a errata é uma coisa muito específica, não necessariamente uma coisa emergencial. Alguém ia sentir falta dessa carta aqui no jogo? Não. Mas tem pelo menos esse apego.
passamos agora para as cartas do Yu-Gi-Oh! Contemporâneo e de por que isso não é tão simples assim de ser aplicado. Bom, à medida que a Konami cria uma carta, ainda mais hoje em dia, que já sabemos como o jogo tá, a Konami sabe como o jogo tá, e mesmo assim cria as cartas do jeito que cria, a gente começa a entender algumas coisas. Algumas coisas acontecem porque a Konami não previu. Porque eu acho que seria muito legal, quando a Konami lança uma parada dessa, ser como semelhante a quando você lança um jogo, e o que as empresas fazem? Elas chamam alguns criadores de conteúdo ou pro players daquela área pra fazer um teste daquele jogo, pra caso encontre bug, você corrigir os bugs e lançar o jogo da maneira menos cagada possível. Se acontecesse isso no design de cartas da Konami, eu tenho certeza que o jogo seria muito melhor do que ele é, porque a carta já sofreria uma errata antes de ser lançada. Aí faz sentido, mas isso não acontece. Então, os Danger aconteceram uma parada, sempre que tem uma blitz de emergência é porque acontece isso. Os pêndulos colocados no jogo na época do Pepe teve tudo isso em volta, com certeza eles não esperavam tanto e aconteceu o que aconteceu, foi obrigado a ter blitz de emergência, assim como Double Helix, blá 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 blá. Beleza? Beleza. Agora, por que isso não é uma opção? Eu acho que isso não é uma opção, porque é o seguinte, o Yu-Gi-Oh, cara, é um jogo complicado. Você tem um monte de cartas que sofrem prints durante a história do jogo, eu compro aquelas cartas, e se eventualmente aquela carta sai da lista, significa o quê? Vamos supor que eu tenho o Astrograph Sorcery. O Astrograph Sorcery é uma carta que ele tem o efeito dele, foi banido porque é desbalanceado, ainda mais com Electromite na época, e eu tenho essa carta na minha pasta, porque eu não quis vender, eu acho a carta bonita, blá blá blá. A Konami lança uma errata. Nessa errata, vai ter o texto novo da carta, porque eles corrigiram e lançaram esse reprint em uma coleção futura, mas eu tenho uma carta antiga. Na database, o efeito tá corrigido, mas na minha carta não, porque ela não é mágica, ela não vai se corrigir automaticamente. Não, eu posso comprar outra carta nova, mas se eu quiser eu posso jogar com a minha antiga, contanto que eu aplique o efeito novo, pós-errata. Porém, isso abre espaço para umas paradas muito estranhas. Pode acontecer muito desentendimento quando esse tipo de coisa acontece em massa e de maneira frequente. Em casos pontuais e em cartas tão icônicas como são essas aqui, pro jogo no geral, pro Yu-Gi-Oh! Em si, não pro competitivo do Yu-Gi-Oh!, a gente pode até ter essa aceitação. Até porque nem são todas essas cartas que tem espaço no competitivo. E aí você pode ver, a relevância delas cai drasticamente. O único que é usado no meta é essa carta aqui, de Yo Order, né, claro. De resto, nada teve relevância desde que sofreu errata. E não vai ter, muito provavelmente. O que eu acho bom. Agora, se a gente for pegar essas cartas que simplesmente tiveram um erro de design na contemporaneidade do Yu-Gi-Oh!, é um pouco estranho. Concorda? Porque a Konami já lançou essas cartas numa época que o jogo estava bem adiantado, tá? Quando lançou o Link Vrain Spec e a Konami lançou os links pros arquétipos, a gente já tinha passado pelo Spyro. Lá no OCG, inclusive, tinha sido um problemão lá no OCG. E aqui, com uma semana, tomou lista de emergência. Porque o Spyro é um meta, que você pode ver um vídeo sobre ele aqui nesse podcast que eu falei com o Raiz. O meta do Spyro foi em 2017, tá? Então, em outubro de 2017 pra frente, foi quando teve o meta do Spyro e teve problema com a primeira aplicação de fato dos links. A partir dali, a gente via que tinha uma certa problemática e que aquele era só o começo dos links, e isso acelerou o jogo drasticamente. Ainda assim, no final daquele ano, a Konami lançou o Link Vrain Spec, que tinha a proposta de, como eu já falei disso algumas vezes, não sei se eu vou ter algum vídeo se eu tiver o link aqui em cima, mas por que a Konami lança esse tipo de carta genérica? Inclusive eu acho que no vídeo que eu falei de Rogues for Fun pagando o passo na lista por causa de Dex Meta, eu citei um pouco disso. Por que a Konami lançou essa coleção? Porque a mecânica Link é uma mecânica que deixava todo o resto do jogo dependente dela. Então, a partir do ponto que a Master Rule virou e os links existiram, você não podia mais fazer um monte de summon na tua main Monster Zone. Só podia fazer na Extra Monster Zone ou na main Monster Zone, contanto que algum link apontasse pra ela. Aí você podia fazer teus 5 teus Exceed, blá blá. Ou seja, você obrigava todo mundo a ter um link pra poder colocar. Só que é difícil a Konami pegar, sei lá, mano, 150 arquétipos e lançar um link pra cada um, fazer o design de cartas pra cada um deles. Complicado. Então o que ela fez? Ela pegou o Link Vrain Spec, que escolheu algum grupo específico e lançou um suporte pra aquele grupo. Só que ela precisa lançar um nome. E aí ela optou por lançar monstros com nomes no arquétipo, que servia pra simbolizar, é o avatar daquele grupo. Como assim? Ela lançou o suporte pra pêndulo, o avatar pro pêndulo foi o Metal Force. Então é o Heavy Metal Force Electromite. Mas, realisticamente falando, não faz diferença o Electromite ser Metal Force. Não tem diferença. Ele é fogo, Psyche, a arte dele é semelhante. Eu acho que esse pai é melhor até pro design de arte, no máximo isso. E é só. Tem a parada de você destruir carta, mas assim, não, né? Não faz diferença ele ser Metal Force. Não faz diferença o Fiber ser Crystron.
o que eles fizeram? Eles escolheram um arquétipo para ser o avatar de um grupo, porque é muito mais fácil eu criar um suporte, que esse suporte vai poder pegar um grupo de tipo 10 decks diferentes, do que eu criar 10 links diferentes para suportar cada arquétipo desse. Por isso ela fez essa parada aqui. E para isso ser viável, eles têm que ser fáceis de serem feitos, tá? Então, para eu poder abraçar todo mundo que usa Thunder na engine, no arquétipo dele, eu criei o Fiber. O Fiber precisa de 2 monstros, incluindo um Thunder. Na teoria, isso é decente, mas na prática não é, porque pelo poder que ele tem, ele te incentiva a usar cartas focadas nele. Não faz parte do meu arquétipo, mas por causa da evolução do Synchro Summon, eu tenho que conseguir colocar Thunder por Special Summon na mesa para que eu consiga fazer os meus Synchros, desde a evolução do Synchro Summon que você pode ver aqui em cima. Por isso, temos muitos Thunders que dão Special. Isso já foi problema em algum ponto. Esses Thunder, plantas, enfim, eles foram irritados e depois voltaram, mas já foram um problema. Só que a gente tem essa parada de conseguir fazer Special de Thunders, mesmo que não com a engine tão fechada assim. Por isso, torna-se splashable você usar Thunder, porque justifica você chegar no Fiber, porque o Fiber é muito forte. E não faz sentido não usar. E a partir desse ponto, você fura a bolha e sai do nicho e pelo objetivo pela qual a carta foi criada, tá? Faz sentido a gente pensar na errata nesse ponto de vista, mas olha o contexto pelo qual a carta foi criada. Ela foi criada para isso que ela tá fazendo. Então, eu acho que não faz sentido a gente imaginar uma errata pra Anaconda aqui e pensar, porra, podia ser 2 plantas. Até que podia, ia ser genérico demais pra mim, mas até que podia. Que deck de planta fazem fusão? Tá ligado? Além do pré-da-plant. Ou então você podia ser mais restrito ainda e amarrar. Fazer um pré-da-plant mais um Dark Monster. Um Crystron mais um Thunder. Ou um Crystron mais um monstro. Sei lá, uma parada dessa. A Isolde, mesma coisa. Ao invés de ser 2 Warrior, ser um Noble Knight mais um Warrior. Alguma coisa nesse sentido. Obviamente seria muito melhor. Essas erratas vão melhorar o jogo? Com certeza. Vai acontecer? Muito difícil. Tem toda essa questão de, além de ser um erro muito recente e um erro proposital, diga-se de passagem, o que, por ser proposital, nem torna exatamente um erro, eles quiseram fazer assim. Além disso, tem o fator de confusão. É muita confusão. Imagina agora com os YCS cancelados, sem saber quando que vai voltar o jogo presencial, jogando por Remote Duel, e você tem uma carta dessas na tua cabeça, recentemente lançada. Eu já joguei com esse deck, eu já joguei com Double Knight, tá ligado? E aí de repente muda o efeito da Isolde. O efeito da Isolde não é mais aquele que eu usava. E tipo assim, a gente tem uma database na nossa cabeça. Tem ideia de quanto a gente é maluco nesse jogo? Você conhece muita carta. Só de olhar pra cá, a gente lembra do efeito. Claro, a gente esquece uma partezinha ou outra. Inclusive é o problema de jogo de Yu-Gi-Oh! Não ler. Mas ainda assim, a gente tem uma database na nossa cabeça. Imagina a confusão que é eu ter todas essas cartas aqui e corrigir eles dessa forma, tá ligado? Vai dar problema. A carta que eu tenho não tem o texto da carta que eu tô usando. Sabe? Quer dizer, a carta que eu tô usando não tem o efeito pelo qual tá escrito lá. Sabe qual é? Uma coisa que seria muito melhor, do meu ponto de vista, é banir tudo isso e lançar coisas novas. Faz mais sentido, inclusive financeiramente. Tudo bem que algumas cartas se tornaram meio icônicas, muitas delas são muito queridas por muita gente. O Phantom, o Bardiche é bem querido pela galera. O Electromite, tem gente que quer que ele volte até hoje. Mas por saúde de jogo, ele não pode voltar. É melhor sofrer errata? Cara, como seriam essas erratas que a gente imagina? Que vocês imaginam? Como seria? Ou ser um Metalfoes mais um Pêndulo? Eu até entendo, mas não tem link pra Pêndulo. É a forma que eles utilizaram. Eles tentaram corrigir isso com aquele outro Pêndulo. Eu acho que tá bom daquele jeito. Pra que voltar o Electromite? Pra ser um link de Metalfoes? Já tem um link de Metalfoes. O que mais que vocês querem? Quer que tenha um link pra cada arquétipo? Porque de todos, a menos que seja um link pra cada arquétipo, vai ter que ser restrito. Vai ter que ser... a menos que seja um link pra cada arquétipo, eles vão continuar lançando de maneira aberta, né? De maneira genérica. Pelo menos pra um grupo. Então não tem lado positivo, tá ligado? E por isso que não tem erratas. Outra questão é que tem algumas cartas que simplesmente saíram do jogo por questão de poder. Não é nem de que ela é mal escrita. Pega um exemplo. Vamos pegar o Orcush, né? O Orcush é Arpa. Cadê ele? Arp Horror. Tá. Por que essa carta foi banida? Por simples questão de um deck que tava no meta e que precisava de controle. E aí eles mexeram, não pegaram um bode expiatório. A melhor carta do deck é a Arpa. É por causa de errata aqui? Não, nem tudo vai ser resolvido com errata. Claro que cartas que não são Hard Once por turn precisam de errata. Tudo bem que vai ser diferente se a Konami lançar um rodapé falando toda carta a partir de agora é Hard Once por turn. Seria bom, assim como ela lançar junto um patchzinho, uma regra falando que toda carta não dá pra tomar mais de 4.000 de dano no primeiro turno. Beleza, ela pode lançar um pack desse e lançar, eu aceito. É muito melhor do que ter uma errata de carta. Vai continuar com o problema de que a carta vai estar diferente do que está escrito aqui?
Vai, mas é uma restrição do bagulho. É mais ou menos, seria, se fosse assim, mais ou menos como um Double Iris Magician. O tipo de carta que não pode, o Yu-Gi-Oh! Tem uma regra implícita que não dá pra ter redundância. E a Konami confia no nosso conhecimento de jogo pra entender isso. Como assim? Ele tem o efeito, né? Eu já falei isso em algum vídeo por aí, que você pode escolher um Dark Spellcaster que você controla, aplica esse efeito e destrui essa carta. Uma vez aplicado, dobre qualquer dano que o monstro infligir no seu oponente por batalha em um monstro do oponente. Só que eu não posso dar efeito Double Iris no começo do meu turno. Por quê? Tá escrito isso na carta. Aí é questão de regra, tá? A regra faz com que não seja possível ativar o efeito Double Iris no meu T0. Entendeu? Nesse ponto de vista, faria sentido até a Konami lançar um rodapé falando que toda carta ia ser Hard Once por turn. Isso ia corrigir algumas coisas, como esse Astrograph, como o Elec, como... Mas o Fiber já é Hard Once por turn, a Isolde já é Hard Once por turn, a Cherubine já é, o Seal já é, o Bardice já é... Algumas cartas não são, mas outras são. O Block Dragon era Hard Once por turn. O Summon dele não era, mas a carta era. Então, percebe que é muito mais complicado. Imagina a dor de cabeça. Não é mais fácil elas serem banidas e não voltarem? E se lançar outras coisas, outro suporte no lugar, você até pode lançar o suporte aberto desse jeito, para um grupo específico de carta. Ele só não pode ser quebrado e nem abusado. Faz um suporte, Hard Once por turn, que pega uma cartinha de 1 para 1 e pronto. O que tem que acabar é esses monstros que invocam fazem sumo do deck, extremamente genérico, isso tem que acabar. Tá ligado? Um monte de extra deck, isso tem que acabar e valeu. Mas assim, eu acho que é muito mais saudável a gente querer que tudo isso vá banido e sejam criadas novas cartas com novos design, pra aí sim a gente ter uma chance de ter um futuro melhor do que pensar nessa parada de ter errata e um monte de carta, beleza? Mas enfim, eu não sei se consegui falar o que eu queria, mas por hoje é isso, eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha gostado. Comenta aí, diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, é claro, se inscreve. Pela quantidade de cartas que eu coloquei aqui, deu pra ver que não consegui falar de tudo que eu queria, mas é isso aí, valeu, falou e até mais. Uou!